Bem, gente, vamos lá novamente. Tô falando novamente porque eu já fiz esse vídeo 2 vezes, ele deu errado, eu precisei refazer. Mas enfim, vamos ao terceiro vídeo dos nossos 4 resuminhos. Vou tentar fazer ainda mais breve do que os outros dois. Eu fiz assim um rápido resuminho aqui no Word, certo? Esse texto, né, deixa eu voltar aqui no anterior, esse texto, o enfoque histórico, cultural e seu sentido para a psicologia clínica, ele é um texto bastante denso, bastante teórico, mas ele é muito bom, certo? Vale uma leitura com muito cuidado, com o dicionário do lado, se esforçando para entender, fazendo anotações. Ele é um texto assim que realmente tem muito a contribuir, tá bom? Ele é um texto muito bom. Então, o autor ele vai fazer uma rápida introdução, tá? E a primeira frase que ele coloca no início do texto dele é: uma pergunta que surge com frequência nas discussões sobre o enfoque histórico-cultural é: qual o seu papel na clínica? E aí ele vai dizendo então que o primeiro lugar, né, para pensar uma clínica, que ela é um campo de práticas profissionais e produto, né, e produção de conhecimento. Então ele é prático e produção de conhecimento, e que não se deve sujeitar a uma escola ou linha teórica. Ou seja, a clínica, gente, ela é uma atuação, ela é uma prática, ela é um exercício, né? E você não pode pegar uma teoria e forçar ela dentro da clínica. Entendem o que eu estou dizendo? Você não pode ouvir o que o paciente está falando e deturpar aquilo que ele diz para se encaixar numa teoria, certo? Você tem que ouvir aquilo e melhorar, ampliar a teoria e não simplesmente dobrar a fala do paciente. Isso é uma coisa muito importante e muito difícil da gente estar atento, né? Às vezes a gente quer tanto comprovar um aspecto clínico que a gente acaba aí se enviesando, né? E aí nesse ponto, né, de não forçar a teoria dentro do espaço clínico, já se apresenta uma diferença com outras tendências da psicoterapia ao assumir um referencial histórico-cultural, né? Por quê? Porque a gente compreende então que o humano ele é determinado, ou melhor dizendo, constituído, não determinado, né? Constituído histórico-culturalmente, né? Então ele vai se formando a partir do ambiente social e histórico no qual ele se insere. Então, ao passar dos anos, ok, e das mudanças geográficas e culturais, o humano vai mudando, e por isso a gente tem que ir mudando a teoria para ir dando conta dessa realidade concreta, material, na qual cada paciente ou sujeito ou grupo que você vai atender estará inserido, certo? E aí eu suprimi algumas partes, tá, do capítulo, que são partes mais históricas e que são fundamentais, mas que eu não daria conta de resumi-las de maneira adequada, certo? Não tem como, precisa ler, precisa ir no texto e ler, tá? Isso aqui é um mero resumo só para direcionar a leitura de vocês e direcionar o nosso debate na quarta-feira. Então a diferença com outras tendências: parte de um sujeito historicamente constituído, já falei isso, em sua subjetividade, em suas ações sociais, dentro de um contexto histórico e culturalmente determinado. Maravilha. Atribui ao sujeito uma capacidade de subjetivação geradora de sentidos e significados em seus diferentes sistemas de relação. Ou seja, ele está dizendo aqui que o sujeito da história cultural é um sujeito ativo e um sujeito capaz de entender, interpretar e atribuir sentidos e significados às relações que essa pessoa estabelece. Então, essa pessoa, né, esse sujeito, esse grupo que a gente trabalha no histórico-cultural, ela não é um sujeito passivo, entende? Um mero receptáculo das relações sociais nas quais ela está inserido, né? Ela não vai só receber as coisas, não, ele tem uma capacidade de ler e interpretar o mundo, de gerar, né, capacidade de subjetivação geradora de sentidos. E ela é crítica, certo? Esse é um aspecto muito importante também. Ela é crítica da mesma forma que o construcionismo e o construtivismo, ou seja, o exercício da terapia a partir de uma posição neutra ou superior. Acho que a minha construção, né, meu resuminho do parágrafo não ficou muito claro, mas basicamente o que ele está dizendo aqui nesse meu resuminho mal feito, que
a posição histórico-cultural, o atendimento histórico-cultural, né, a base epistemológica histórico-cultural, ela é crítica a essa noção de que o terapeuta ou a terapia ela é neutra ou superior. Ou seja, ela está dizendo exatamente o seguinte: nós, psicólogos, não somos neutros nem superiores. Nós, psicólogos, não somos melhores do que ninguém, certo? E não somos neutros. Ou seja, a gente tem que estar atento à nossa não neutralidade, certo? Aos nossos aspectos subjetivos, na forma como os nossos aspectos subjetivos se relacionam com os aspectos subjetivos do paciente, cliente, indivíduo, grupo, né? O que quer que você esteja trabalhando com. E isso é muito importante, né? A gente não pode achar que somos neutros ou superiores, muito pelo contrário. E, né, embora reconheça o caráter histórico e constituído da configuração patológica, enfoca como uma forma patológica de organização dos processos vitais do sujeito, num contexto determinado que pode ter infinitas formas de organização e mudança. Ou seja, o enfoque, o foco, o olhar, para onde a gente está se concentrando, né, a forma como a gente está abordando o problema, não é a configuração patológica, certo? A gente reconhece que existem patologias, a gente reconhece que existem, ou seja, adoecimentos, que as pessoas adoecem, certo? Mas o nosso foco, o principal pra gente, não é a patologia. O principal pra gente é a organização dos processos de vida do sujeito, ou seja, como esse sujeito se organiza na vida dele, né? De que maneira essa pessoa tá dentro do mundo, de que maneira ela tá entendendo o mundo, de que maneira ela tá dando sentido nesse mundo. E aí, a partir desse foco, que é a forma como a pessoa se organiza na vida, é que a gente vai entender os aspectos patológicos, né? E por que é esse foco? Porque dependendo da forma como a pessoa se organiza, existem infinitas possibilidades de mudanças e rearranjos e ressentidos que podem facilitar, minimizar a condição patológica daquela pessoa, certo? E aí, qual então é, né, o enfoque principal assim da história cultural e a importância dela no desenvolvimento da psicoterapia como um todo? Então, a psicoterapia, dentro do enfoque histórico-cultural, é um processo de diálogo, né, um processo de conversa, no qual emergem os sujeitos do processo constituídos em suas histórias e diferenças. Então, isso aqui, eu lembro que na nossa videoconferência eu cheguei de abrir um Paint para tentar explicar isso aqui para vocês, para desenhar mesmo, porque não, apesar de estar escrito assim em palavras bonitas, mas não é um entendimento assim muito simples, vamos dizer assim. O que ele está dizendo aqui é que o meu campo histórico, né, a minha existência histórica, a minha existência social, ela vai estar em diálogo com a sua existência histórica, com a sua existência social, e que a partir dessa relação, né, desse diálogo aí, dessa conversa entre os meus conjuntos históricos sociais e os seus conjuntos históricos sociais, né, a gente vai então tentar buscar aí compreensões, né, as quais representam o momento constitutivo das diferentes produções co-construídas que possam aparecer neste processo como narrativas, interpretações e os diferentes repertórios discursivos e de linguagens que nele se constituem. Aqui, esse aspecto dos repertórios discursivos e de linguagem, a gente tem que voltar em Vygotsky, né, para a gente conseguir compreender melhor. Eu acredito que o texto da aula seguinte, em que a gente volta no Vygotsky, é muito bom. Inclusive, a gente vai se aprofundar mais em Vygotsky mais para frente. Mas, em grosso modo, o que né, já dando um spoilerzinho aí da próxima aula, que na realidade é um resumo de uma aula que já foi, tem essa noção do campo de desenvolvimento proximal, certo? E os repertórios discursivos, então os símbolos, né, as palavras que a gente usa. Ou seja, esse campo de existência minha, enquanto história, enquanto sociedade, esse campo de existência, ela é constituída de símbolos de comunicação, né, da linguagem, em outras palavras, de mediações de palavras, de linguagem, de conversas, e a mesma coisa é a outra pessoa. E aí, essa relação entre essas duas formas de linguagem, esses dois campos de símbolos, que vão se construir narrativas e interpretações diferentes, né?
Bem, neste processo, o sujeito gera novos espaços de subjetivação que lhe permitem reposicionar-se na relação original que tinha como os conflitos que o afetavam, e também é neste âmbito que a configuração patológica integra novos elementos subjetivos que a modificam ou simplesmente contribuem para o surgimento de configurações novas. Então a gente retoma a imagem no Paint que eu fiz, né? É literalmente não, mas né, a gente pode criar um desenhozinho de dois grupos, dois círculos diferentes de conjuntos de linguagens que vão se entrepor, né? Vai ter uma interposição entre eles, e dessa interposição pode gerar então novos sentidos, novas interpretações, gente. Bem grosso modo é isso. Eu adoraria ter um quadro negro, certo? Ou branco, não importa, muito com giz, para desenhar isso para vocês. Mas infelizmente não é uma possibilidade, né? Bem, é isso, gente. Vou estar na videoconferência e a gente extingue outras dúvidas.